Se há um pedófilo na sua comunidade, é melhor saber disso, certo? Você entende o que quero dizer? Se há alguém morando na sua comunidade que está disposto a fazer coisas desprezíveis com crianças, então é melhor saber disso do que simplesmente ignorar o fato de que essa pessoa existe, o que talvez, em teoria, seja mais confortável, mas não se você realmente se importa com as consequências de um pedófilo vivendo na sua comunidade. E se houver, digamos, um assassino morando na sua comunidade, você preferiria saber que essa pessoa é um assassino do que simplesmente ser ignorante quanto a isso. E talvez um dia convidá-lo para sua casa e descobrir que na manhã seguinte você não vai acordar. E quando existem antissemitas fanáticos por aí, que acreditam na destruição total e completa de uma entidade, de um grupo de pessoas como os judeus, então você preferiria saber sobre isso. Por isso, mesmo esse vídeo me deixando enjoada e com vontade de vomitar, eu até fico meio feliz com isso. Sim, estou falando de Candace Owens. Nos últimos 2 anos, temos falado sobre como, sim, ela é antissemita, blá 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 blá. Mas ontem ela simplesmente saiu dos trilhos, saiu completamente dos trilhos. E agora não há nenhuma chance de negar, nenhuma chance de alguém olhar para isso e não ver exatamente o que é. Antissemitismo total e completo e ódio aos judeus, a ponto de ela talvez até estar pedindo a morte deles. Obviamente, de uma forma bem Candace, não diretamente, mas sabe, de um jeito indireto que confunde as pessoas só o suficiente. E o problema perigoso de tudo isso, claro, é que ela tem essas pessoas absolutamente idiotas e imbecis que a seguem, que podem realmente ser burras o suficiente para ouvir o que ela tem a dizer. E como tudo isso aconteceu? Bem, porque Ben Shapiro subiu ao palco ontem no America Fest da Turning Point, Estados Unidos da América, e fez um discurso contundente, lindo e incrível, para Candace Owens, Nick Fuentes, Myron Gaines, Megyn Kelly e outros. Que provaram ser antissemitas, espere. Incluir Megyn Kelly nisso não é correto. Ela não se parece com essas pessoas, mas ele procurou por eles e por Candace, deixando tudo claro. E aparentemente Candace ficou um pouco ofendida. Ofendida o suficiente para fazer esse vídeo. Que, honestamente, eu não gosto de usar esse termo, mas parece meio psicopata. Surto mental, menopausa. Eu realmente não sei como descrever o quão constrangedor isso foi. Mas em vez de todo mundo simplesmente surtar pelo fato de que ela é antissemita, acho que agora podemos realmente perceber o quão ruim isso é. Fazer tudo para garantir que ela seja totalmente denunciada. Se você gosta do conteúdo que estamos fazendo aqui, por favor, não esqueça de curtir, comentar, mas o mais importante, se inscrever. 85 de vocês assistem nossos vídeos, mas ainda não se inscreveram. É disso que precisamos para fazer o movimento crescer, o pushback, onde lutamos contra a corrente de loucura que vemos. E se você acredita no que estamos fazendo e quer nos apoiar, você pode, obviamente, conferir os links abaixo, mas o mais importante é clicar no botão de se inscrever e compartilhar com um amigo, se quiser. Vocês estão prontos para vomitar? Estão prontos? Peguem seus baldes. Candace se foi, Calulu. E é ainda pior do que pensávamos ser possível. Eu terminei com isso. Essa aqui saiu completamente da maldita plantação, de verdade. Ben Shapiro vai se ferrar e também o cavalinho anão em que você chegou. E eu digo isso em nome do mundo. Eu sei que você vai ser aplaudido pelo Konstantin Kisin e pelo Andrew Christies. Ray, Clavin. Ela foi embora para Constantin. Agora, eu nunca vou perdoá-la. Aliás, um cavalo anão. Que expressão interessante para se inventar. Parece uma crise de meia-idade para mim. Todos precisam continuar aplaudindo o que você faz. Como uma criança de 4 anos te faz sentir bem, mas o mundo não te suporta. Oi, eu estou no mundo e eu suporto Ben Shapiro. Só quero deixar isso bem claro. Você é insuportável, você não tem absolutamente nenhum valor que exista fora do Talmud. Você se descreve como uma judia talmúdica, e eu aprendi o que está nesse Talmud e incentivo outras pessoas em casa a aprenderem o que está nesse Talmud. Agora você sabe que Ben também te odeia, não só a mim. Aliás, nós vamos falar sobre esse livro em um instante, porque esse livro, meus amigos, não é uma representação do judaísmo. Nem um pouco. Também.
homens brancos, ele odeia todas as pessoas negras, se segue o Talmud, quero dizer, odeia. Eles acham que somos animais, que eles têm o direito de nos possuir, que eles têm o direito de nos fazer adorá-los, que eles têm o direito de mentir para nós, que eles têm o direito de nos processar e tirar tudo o que temos, que eles têm o direito de nos enganar, que eles têm o direito de tratar o Charlie da mesma forma que trataram o Charlie enquanto ele estava vivo. Só para depois tentar enganar a população, fazendo-a acreditar que ele faz parte de seu próprio legado. Aliás, posso dizer uma coisa? Sim, ela está sendo revoltante e desagradável com o Ben Shapiro ou sei lá quem. Mas quem se importa? Lembram do vídeo sobre Douglas Mário? Quem diz isso? Quando se entende o que é antissemitismo? Não é um reflexo da sociedade. É um espelho da pessoa que faz as acusações. Vocês lembram dessa afirmação específica? Porque nós vamos apenas reprisar um pouco das coisas que ela diz. E agora, pensem em todas as coisas das quais ela está acusando o Ben. E no fato de que são exatamente as coisas que ela mesma está fazendo. Porque isso é um espelho. Nós somos animais. Que eles têm o direito de nos possuir, que eles têm o direito de nos fazer adorá-los, que eles têm o direito de mentir para nós, que eles têm o direito de nos processar e tirar tudo o que temos, que eles têm o direito de nos enganar, que eles têm o direito de tratar Charlie da mesma forma que trataram Charlie enquanto ele estava vivo. Só para depois enganar a população e fazê-la pensar que faz parte do próprio legado dele. Muda quando você percebe que ela fala de si mesma, não? De certo modo, ele se importava com Charlie Kirk e queria proteger quem trabalha na Turning Point, Estados Unidos da América. Adeus, Ben, adeus. Vocês estão ouvindo isso? Ela acusa o Ben disso? Como ela ousa fingir que ele está tentando defender o pessoal do Turning Point, Estados Unidos da América, só porque ela se importa tanto com o pessoal do Turning Point, Estados Unidos da América? Tipo, desculpa, sua idiota, quão burra você acha que a gente é, porque a gente não vai cair nessa? Nenhuma de nós caiu nessa sua estupidez absurda. Sinceramente, parece até que você está com raiva de tão insana que está falando. Quanto mais dinheiro Ben Shapiro vai gastar para fazer as pessoas acharem que ele é popular de novo? Tudo soa muito diferente quando você percebe que ela está falando dela mesma. Quanto mais dinheiro Candace vai gastar para se sentir mais popular? Quantos artigos mais o pai dele vai escrever sob o pseudônimo Hank Berrien para o Daily Wire, usando o nome Hank Berrien? Como ele escreveu, Ben já esteve no Breitbart e também os traiu, pois essa é sua natureza. Se estamos falando sobre virar as costas para organizações e traí-las, porque essa é a sua natureza. Candace, vamos falar sobre a Turning Point Estados Unidos da América e orar para que você seja você mesma, assim como quem te deu uma plataforma. Como Dennis Kraga, Marissa Strait, Dave Rubin, Ben Shapiro, blá blá blá. A pessoa aqui que parece ter a reputação de virar as costas para organizações que lhe deram muito, meio que parece ser a Candace. Uma criatura do ventre. A questão, Sliver, é: por quantas semanas e anos ainda teremos que fingir que o Ben Shapiro é relevante? Pergunta em aberto. O que aconteceu após Ben Shapiro no palco? É alguém que Charlie Kirk amava muito e por quem ele lutou até o fim, contra os doadores judeus que o pressionavam, alguns deles porque Ben Shapiro insistiu para que fizessem isso. Esse é o verdadeiro legado de Charlie Kirk. E esse é o verdadeiro amigo de Charlie Kirk. Assim como fiz, sigo e seguirei lutando e questionando quem matou Charlie Kirk. E para as pessoas que estão em casa, eu imploro que vocês acordem para essas pessoas que acreditam que são senhores dos contratos. Eu desafio os negros americanos a despertarem para a sua verdadeira história, porque a sua briga não é com os homens brancos. Acho interessante, especialmente como alguém que ficou famosa, pelo fato de que ela odiava o fato de que os negros estavam constantemente falando sobre sua escravidão e seu passado, etc. Ela só pediu: parem de usar isso para justificar ódio e sigam com suas vidas. Vocês são capazes de muito. Ela está fazendo praticamente uma volta completa aos seus dias de esquerda, quando acreditava em se fazer de vítima. E agora ela está pedindo para essas pessoas incitarem a violência em nome do seu vitimismo, só para mudar as pessoas que as oprimiram. Acordem para quem publica esses livros e nos mantém em guerra uns com os outros. Cristãos contra cristãos, não é?
cristãos contra muçulmanos. Acordem e conheçam a verdadeira história da escravidão, que não era apenas algo de homens brancos. Ok, o povo judeu foi quem nos comercializou, os judeus estavam no controle do tráfico de escravos, eles esconderam muita coisa, mas está lá e você pode encontrar. Acho que todos precisamos perceber isso, pois está me deixando muito enjoada. Que ele é tão ousado que ousa sentar perto da cadeira de Charlie Kirk, que ousa subir naquele palco. Quando Charlie Kirk sabia exatamente quem era Ben Shapiro e quem ele sempre será, então, mais uma vez, de joelhos, Ben Shapiro. Eu pensei que podia. Ela parece meio brava, sabe? Não parece muito feliz. Mais uma vez, uma das principais acusações dela contra Ben. Como você ousa sentar nessa cadeira? Como você finge ser amigo dele? Como desonra a memória dele? É tipo Candace. O que diabos você tem feito nos últimos 2 anos? Vamos falar rapidamente sobre essa questão talmúdica, pois considero esse um argumento importante para discutirmos. O Talmud realmente acredita nisso? Sim, estou no meu celular agora. O Talmud realmente acredita que os judeus podem controlar tudo, que os judeus deveriam processar até o fim? Blá, 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 blá. De qualquer forma, eu vou te contar a resposta. Então, este é um pequeno trecho do obituário da autora, tá bom? Ele morreu em 1931 e isso é do New York Times, onde ele foi desacreditado como antissemita, o que não era algo tão simples de se fazer em 1931. No livro de Robert Wistrich, Os Judeus de Viena na Era de Franz Joseph, há muito sobre ele, descrito como falsificador e charlatão, e o autor de muitas obras antissemitas. Citando o Talmud fora de contexto, sua atuação como testemunha especialista no julgamento por assassinato ritual virou escândalo após o teólogo protestante Franz Dietrich provar seu perjúrio e falsificação. Ok? Esse é um cara que cometeu perjúrio e falsificação. Os escritos de Rowling foram rejeitados pela igreja como obscenos e sua licença de ensino foi revogada. Embora a promoção do antissemitismo na Áustria por Karl e blá blá blá, seus escritos foram amplamente disseminados e influentes. A agitação antissemita de Rowling ainda era citada por Julius Streicher. Nos livros de Rowling, 5 cartas sobre o talmudismo e o ritual de sangue dos judeus, ela dizia que judeus matavam crianças cristãs por motivos religiosos. Certo, sangue cristão é misturado na massa de tomate para santificar os rituais da Páscoa judaica. Na verdade, eu rio dessas coisas porque são tão ridículas. O judaísmo obriga os judeus a assassinar não-judeus quando é vantajoso, e durante assassinatos rituais, os judeus perpetradores encenam a crucificação de Jesus. Conspiração judaica global secreta. Judeus ao redor do mundo coordenam para ocultar crimes por meio de suborno, intimidação e registros falsificados, além de mentiras sancionadas, fraude e falso testemunho contra não-judeus. A alegação de que a lei judaica permite enganar cristãos, até mesmo em tribunal, e que médicos judeus envenenam ou fazem experimentos em pacientes cristãos por motivos religiosos ou raciais é aceitável. O livro que Candace segura é muito difícil de encontrar, mas a inteligência artificial imediatamente o identifica como uma fonte desacreditada adotada pelos nazistas. Esse é o livro que ela escolheu porque afirma ter um entendimento do Talmud. Aliás, o Talmud é uma enorme coleção de livros. Uma enorme coleção de livros. Isso faz as pessoas levarem muitos anos só para passar pelo nível mais básico. Se ela realmente tivesse lido esse tempo todo, talvez comentasse, mas não. Ela está escolhendo o livro mais antissemita que tem um bom título para provar que realmente entende. Entende nossa teologia e nossa ideologia. Mas olha, sinceramente, quem realmente se importa se o que ela diz é verdade ou não? Ela está incitando uma revolta de pessoas negras contra judeus, alegando que nós os escravizávamos. Essa mulher está fora de controle e psicótica. Mas, novamente, aqui está o que penso. Eu fico feliz que essas coisas estejam sendo expostas. Sim, existe um problema em isso estar sendo normalizado. Esse tipo de retórica é inacreditavelmente, visceralmente perigosa. No entanto, ao mesmo tempo, isso agora realmente a empurra para o lugar onde ela precisa estar. Não é mais esse tipo de documentação lógica de uma pergunta. E você sabe,
uma busca para descobrir quem matou Charlie Kirk. Talvez tenham sido os judeus, o Mossad ou o Bibi Netanyahu. Mas, na verdade, a raiva dela deixou tão claro que ela é apenas uma odiadora delirante que está tentando ganhar publicidade ao odiar um grupo de pessoas. E eu acho que, neste ponto, quando você assiste aquele trecho, isso meio que fica claro. O problema é que há muitos idiotas por aí. Infelizmente para nós, há muitos idiotas por aí. Então a gente só tem que trabalhar cada vez mais e mais para combater essas narrativas, para combater esse tipo de afirmação, porque é absurdo e é uma insanidade. Precisamos de mais pessoas no topo denunciando isso como realmente é. Os teóricos da conspiração sempre serão teóricos da conspiração. Eles sempre vão inventar clichês antissemitas de qualquer forma que conseguirem. E agora, a Candace só dá esse espaço para eles. Mas, no fim das contas, Candace Owens agora passou oficialmente de ser esse tipo de personagem interessante para ser uma mulher rancorosa, maldosa, vingativa e desequilibrada, que está claramente tão perturbada e irritada com os homens brancos, os homens judeus da vida dela, que deram a ela o que ela tem, que ela só consegue retribuir, sendo absolutamente odiosa e repugnante. E espero que agora as pessoas possam ver que isso não é mais um argumento lógico, que isso não é mais uma busca lógica para descobrir quem matou Charlie Kirk. Na verdade, é só uma oportunidade para ela extravasar sua raiva e descontar nas pessoas que antigamente realmente tentaram ajudá-la. É uma vergonha, é uma farsa, e todos nós precisamos entender isso. Agora estamos nos aproximando de um momento em que as coisas mudaram um pouco. O antissemitismo se tornou completamente normalizado nas conversas. E eu não sou nem um pouco de acreditar em falar sobre antissemitismo. Isso é assustador, não acho que seja a forma certa de lidar. Eu acredito que quando essas coisas aparecem, isso nos obriga a brilhar ainda mais como judias, como sionistas. Nós só precisamos brilhar mais forte e provar para essas pessoas que elas estão tão incrivelmente erradas que nada pode permitir que essas pessoas tenham sucesso. Minha crença é que, quanto mais o ódio deles cresce, mais nossa luz deve crescer. Espero que você também acredite nisso. Obrigada pela sua atenção a este assunto e por assistir a este episódio de O Contra-Ataque.